Oi, pessoal. Então, tudo bem? Vocês trabalharam nesse bimestre com traduções orais. Vocês conheceram um griot e jongo, certo? Que são traduções orais africanas ou de origem africana e vocês viram por cima o que é cada uma delas. E agora vocês vão estar compreendendo o que são cada uma, assim, mais especificamente, algumas características delas, o que são, sobre o que tratam, que elementos elas trazem, ok? Então, esses dois temas a gente vai trabalhar a partir de duas publicações, de dois artigos, ok? Primeiro, o griot, vocês vão conhecer a partir de uma perspectiva de um artigo do de um programa de estudos feito pela área de comunicação, ok? Então, a gente vai começar agora a falar sobre griots. O que é o griot? O griot, ele é uma tradição, né, oral africana e tem origem, né, nele. Ele usa mestres, no caso, que para eles são os portadores, que são quem tem os saberes, os fazeres das culturas, e eles que fazem esse repasse, essas transmissões de forma oral, ok? É, entre os povos africanos lá do oeste da África, os griots, eles são aqueles que há muito tempo eles preservam e transmitem as histórias, principalmente as que falam sobre a formação dos reinos, que falam sobre pessoas comuns, pessoas conhecidas. Então, tradicionalmente, o griot, ele conta a história do povo em forma de poema, em forma de canção, e passa com o passar do tempo, né, algumas mudanças podem acontecer, né, que podem acontecer nas sociedades africanas. A palavra griot, ela foi colocada na cultura brasileira e ela foi modificada, foi ampliada, ela cresceu, tendo como acréscimo aí o ofício de griot, por exemplo, o trabalho do griot, o trabalho com o griot, por exemplo, e outras coisas como a cantoria, como a dramaturgia, que é a arte por exemplo, é, basicamente o teatro, as danças, além de contação de histórias, né? Mas sem se perder, assim, sem perder o inicial delas lá, que as suas ideias centrais quanto ao valorizar, no caso, essa transmissão de conhecimento, de saber de maneira oral, ok? Então, a professora vai trazer para vocês, vai contar para vocês uma das histórias que ela foi, que é conhecida como o primeiro griot, que ela foi feita por Kawaku Anazi, ele foi um homem que eles chamavam de Homem-Aranha. E nisso ele traz histórias sobre a origem da Terra, sobre a origem das origens, assim. E ele foi o responsável pela divulgação de alguns dos contos populares e mitos africanos, né, e da Europa, da Ásia, de algumas Américas, assim. Então, ele que foi o primeiro a estar contando, estou começando a contar essas histórias. E essa história que eu vou contar para vocês se chama A História das Histórias. Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nenhuma história. À noite, as crianças se sentavam em torno das fogueiras e chamavam os mais velhos, né, e pediam para contar uma história. Só que eles não podiam contar. As histórias, eles diziam, pertencem a todas a Naimé, o Deus do céu. E ele as guarda no seu baú de ouro, ao lado do seu trono dourado. Um dia, o Anazik, ele deu origem ao nome, né? Que ele era um tecelão da aldeia, ele decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias, ou seja, para conseguir essas histórias passando para o povo. Então, ele levantou cedo, teceu uma teia imensa de prata que se estendia até o céu e subiu usando ela. Ao chegar ao céu, ele falou para Nayame, que era quem tinha as histórias, que desejava comprar as histórias. E ouvindo aquilo, o Nayame riu muito do Anansi, que falou para ele o seguinte: o preço das minhas histórias é que você me traga o Zebo, que era o leopardo de dentes terríveis, ok?
e Mimboro, os marimbondos que picavam como fogo, e Moatia, que era a fada que nenhum homem nunca tinha visto. Então, Naomi imaginava que dessa forma faria com que o Anansi ele desistisse da ideia, mas ele então respondeu para o Naomi que ele ia pagar o preço com prazer e ainda ele traria e Aniciá, que era a velha mãe dele. E a sexta filha da avó dele, que era, no caso seria a sua mãe, né? Era a sexta filha da avó dele. E outra vez o Deus do céu riu e respondeu: Ora, Nancy, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar meu preço? E dessa vez o Anansi não respondeu, ele só se virou, desceu pela teia de prata que ia até o chão, né? Desceu do céu até o chão. Então ele foi pegar as coisas para Nayame que o Niame tinha pedido, assim. E correndo por toda a selva, finalmente ele encontrou o zebro, que era o leopardo, né? De dentes terríveis, que falou assim quando ele percebeu que o Anansi tinha chegado. Ah, Anansi, você chegou na hora certa para ser meu almoço. E aí o Anansi falou o seguinte: o que tiver de ser, será. Mas primeiro, vamos brincar de um jogo de amarrar? Eu sei, que adorava jogos e brincadeiras, ele logo se interessou. Mas como se joga esse jogo? Ah, com cipós, eu amarro você pelo pé e depois desamarro. E aí é a sua vez de me amarrar. Então, ganha aquele que amarrar e desamarrar mais depressa. Foi o que o Anansi falou. Muito bem, rosnou o leopardo, já pensando em devorar o Homem-Aranha assim que o amarrasse. Anansi então rapidamente amarrou o Ozebo pelo pé e quando o leopardo estava preso, pendurou ele amarrado em uma árvore e disse: Agora, Ozebo, você está pronto para encontrar Niamê. E a Nancy cortou uma das folhas da bananeira, encheu uma cabaça de água e atravessou, que é, no caso, uma bacia de água, tá, gente? E atravessou o mato até a casa de Mimboro, que eram os marimondos lá. E ao chegar lá, ele colocou a folha da bananeira sobre a sua cabeça, derramando um pouco de água sobre si, e o resto sobre a casa do Mimboro, dizendo o seguinte, que estava chovendo, chovendo, mas não gostaria de entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague as suas asas. Então, ele pegou a bacia, que ele, normalmente era feito com um pedaço de coco, assim, e botou na cabeça para atrair os marimbondos ali para poder pegar eles, dizendo que ali eles iam ficar protegidos da chuva. E aí, então, aconteceu o seguinte, muito obrigado. Zumbiram os marimbondos entrando dentro da cabeça do Homem-Aranha, que tapou rapidamente após prender eles na cabeça. Então, ele pendurou na mesma árvore que prendeu o Ozebo. Então, bem no lado do leopardo, e disse: Agora, Mboro, você está pronto para encontrar Niami. E depois ele foi esculpir uma boneca de madeira e cobriu ela de cola e da cabeça aos pés. E aí ele colou aos pés de um flamboyant, que é uma árvore, tá, gente? Onde as fadas costumavam dançar. À frente, ele colocou uma tigela de inhame assado, amarrando um cipó em sua cabeça, e foi se esconder em um arbusto próximo, onde ele esperando segurava a outra extremidade do cipó. Passando então alguns minutos, chegou a Moatia, que é a fada que nenhum homem tinha visto. O último item que foi pedido pelo Deus do céu lá. Então ela veio dançando de uma forma que só as fadas africanas sabem dançar, indo até aos pés do flamboyant. E lá ela viu a boneca e a tigela de inhame e disse: bebê de borracha, estou com muita fome, poderia me dar um pouco do inhame? Então a Nancy puxou o cipó de forma que parecesse que a boneca sinalizava que sim com a cabeça, e com um sinal de aprovação a Moatia ela comeu todo o inhame e agradeceu após o banquete. Então, bebê de borracha, muito obrigada. Mas a boneca não respondeu. A ausência de resposta deixou a Moatia muito brava. E, em tom de ameaça, ela falou o seguinte: bebê de borracha, se você não me responder, eu vou te bater. E aí a boneca continuou parada, né? Porque ela era uma boneca
de borracha, já que o Anansi não puxou o cipó. E aí a Moatia deu um tapa deu um tapa na boneca, ficando com a sua mão presa na bochecha que estava cheia de cola, o que serviu para aumentar a irritação da fada, que novamente ameaçou. Bebê de borracha, se você continuar a não me responder, eu vou lhe dar outro tapa. Então, como a boneca não respondeu, ela deu outro tapa e ficou presa com as duas mãos na boneca. E mais irritada ainda, ela tentou se livrar e com os pés e também ficou presa pelos pés. Então, foi aí que o Anansi saiu de trás do arbusto e pegou a fada e levou ela até a árvore onde se encontrava lá o Ozebo e o Mboro e falou para ela: Matia, você está pronta para encontrar Niame. Então, depois de deixar o Ozebo, o Mboro e a Moatia, ele foi para a casa de Yanicia, que era a sua mãe e a sexta filha da sua avó, e ao chegar lá, ele olhou para sua mãe e disse: vem comigo, irei te dar a Niame em troca de suas histórias. Então, a Nancy começou a tecer uma imensa teia de prata em volta do leopardo, dos marimbondos e de Moatia, e depois uma outra teia que ia do chão até o céu, e quando terminou ele subiu por ela carregando seus tesouros, e caminhou até os pés do trono do Niami. Então ele saudou: Niami, aqui está o preço que você pediu por suas histórias: Ozebo, leopardo de dentes terríveis; Boro, os marimbondos que picam como fogo; e Moatia, a fada que nenhum homem viu. E, como prometido, ainda lhe trouxe a minha velha mãe, a sexta filha da minha avó. E Niame, então, ficou maravilhado, quase não acreditando no que ele estava vendo ali. Então, ele chamou todos da sua corte, dizendo: o pequeno Anansi trouxe o preço que peço por minhas histórias. E, de hoje em diante, e para sempre, elas passam a pertencer a Anansi. E serão chamadas de histórias de O Homem-Aranha. Então, cantem em seu louvor. Então, o Anansi ficou maravilhado, desceu pela sua teia de prata, carregando o baú de histórias, e Niami, que Niami tinha dado para ele, tinha conquistado e passado para ele. Então, chegando na aldeia, o Homem-Aranha abriu o seu baú e, dessa forma, as histórias se espalharam pelos 4 cantos do mundo. Então, essa é a história que conta como surgiu ali o o costume do griot, de se reunir para contar as histórias, para passar as histórias, ok? Então, seguinte, gente, essa foi a história e a gente vai continuar mais um pouquinho. No Brasil, tem um homem, né, que ele é considerado o mestre do griot aqui, que ele é o Didi, ok? Ele que é o porta-voz, né, autorizado da tradição, que lá da Bahia, e ele é reconhecido internacionalmente pela pela sua fisionomia, ok? E ele além de ser o mestre autorizado, ele também é artista plástico, ele é escritor, ele divulgou vários contos populares, várias lendas e mitos africanos que foram publicados numa versão bilíngue, que era em português e em Yorubá, que ela é um dos idiomas dos dialetos africanos, ok? Então, nesses contos, o Didi ele escrevia como ele falava, porque elas deviam ser entendidas de forma bem simples. Então, ele escrevia ali do jeitinho que ele falava, já que elas iam ser repassadas, elas estavam sempre abertas a uma narração, uma pessoa contando de forma oral. Então, daí ia dar mais a ênfase, ia deixar ela mais emocionante, ok? Só que esses griots, eles não tinham só na Bahia, mas em vários outros lugares. A gente tem vários exemplos que a professora vai citar depois, e também teve a situação de ter desenvolvido-se a partir daí o jongo também, que ela foi baseada, surgiu a partir dos griots e tal, e é, tem o jongo da Serrinha e o jongo do Sudeste brasileiro, que são os mais fortes, os mais conhecidos. Então, ele não ficou só lá na Bahia, ele se espalhou por todo o país. E hoje em dia, existe uma lei que ela protege e ela reconhece essa tradição oral, e ela busca medidas de preservação
para os mestres e para a tradição e para que ela seja divulgada e inserida nas escolas. Então, essa proposta de griot na escola, ela tem como objetivo, assim, quebrar com a separação dessas culturas, ou seja, como vocês já devem ter visto aqui no município, que tem a professora nem vai falar o nome, mas vocês já viram as contações de histórias que já foram realizadas aqui, elas são algo muito prazeroso, assim, e com o objetivo de não separar as culturas, de não trabalhar só com um tipo de história ou outra, e se conhecer, como a gente já tinha falado outras vezes, em relação a manter e preservar a cultura de povos que fizeram parte da construção do nosso país. Existe aí toda essa preservação, toda a parte de lei que protege, cuida e preserva essa manifestação cultural aí que é o griot. Então, tem alguns espaços que tem essa que já está inserido, no caso, essa parte de contação de história oral e que vem se sustentando assim de várias maneiras, mas não só na área da escola. Hoje em dia tem coisas voltadas ao turismo, por exemplo, as trilhas de griots da Chapada Diamantina. Então, ela tem um roteiro turístico todo feito através de contação de história, de mito, e tem a apresentação do costume das comunidades utilizando esse meio aí. Para isso, a comunidade, né, junto com pesquisadores, eles realizaram alguns levantamentos de acervo, de histórias, e incentivaram os moradores também a reconstruírem as histórias do lugar e a participar desse projeto também para construírem uma pedagogia griot, no caso, uma forma de educar voltado para a tradição griot, para a forma oral, ok? Então, essa cultura, ela ela teve origem africana e tudo mais, mas hoje, como a professora falou, vocês o meio de contação de história oral, vocês já viram que está presente em todos os lugares e como isso faz bem, ok? Então, sobre o griot, a origem do griot, era isso que a professora tinha para falar para vocês, ok? Então, daí a professora vai fazer um outro vídeo falando sobre jongo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, assistam o próximo vídeo. Até logo. E se cuidem, estudem o tema. E qualquer dúvida, qualquer comentário, anotem, mandem para a professora ou esperem a videoconferência para a gente estar trabalhando, ok? Até